Queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, de volta desta feita, lições bíblicas da CPAD, classe dos jovens, a lição de número 10, que vai ser ministrada, se Deus nos permitir, no dia 8 de setembro de 2024. Tá bom? Esta lição está com o tema de os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Então, quando nós falamos em supremacia, nós estamos falando na superioridade ou na completa superioridade que não se pode contestar. Quer dizer, quando nós falamos em supremacia do Filho do Homem ou na supremacia de Cristo, nós estamos falando de algo, de uma superioridade, de uma completa superioridade que não se pode contestar. Quer dizer, ninguém pode argumentar contra isto, que Cristo é superior, que ele está acima de todos os reinos. No caso aqui, os impérios mundiais. Onde está baseada esta lição? O texto principal, Daniel capítulo 7, versículo de número 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Tá bom? E o resumo da lição: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Ora, aqui está a explicação da palavra supremacia. Por quê? Nós temos a completa superioridade do Filho do Homem em relação aos reinos mundiais. É porque eles vêm e vão. Eles ora estão, ora não estão. Por maiores que sejam, por mais fortes que sejam, por mais ricos que sejam, eles vêm e vão. Eles não subsistem para sempre. Aqui está a supremacia, a superioridade completa. É que Cristo está acima, a soberania de Deus está acima de todos estes reinos, porque o reino de Deus é o reino sempre eterno, é o reino duradouro, é o reino eterno. E aí deve estar a nossa confiança. A lição vai girar em torno desta soberania de Deus e também da nossa confiança, da nossa segurança, a nossa tranquilidade nesta questão. Porque por maiores e mais fortes que sejam os impérios mundiais, quer existiram, quer existam, quer existirão, o nosso reino ou o reino de Deus é extremamente superior, é completamente superior, quer dizer, a supremacia do Filho do Homem está acima e nos garante esta tranquilidade. Tá bem? Andando mais adiante, nós vamos ver os objetivos da lição, que são três, sempre são três, né? 3 verbos nós temos aqui: saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais. Esses reinos são representados por animais, que nós veremos as comparações também com a estátua de Nabucodonosor, e também algumas figuras para nós representados na Bíblia, para o cristianismo, algumas, como que nós podemos dizer, alguns tipos, algumas sombras, né, que o antitipo que a lição nos traz, nos ensina. O segundo objetivo é aprender sobre a interpretação profética do sonho. Então, aqui a interpretação ela é importante, por quê? Por causa das heresias, por causa dos falsos ensinamentos, que hoje eles existem em um número muito maior do que no passado. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque, principalmente, muitos cristãos estão sendo levados, vamos falar, muitos cristãos pentecostais estão sendo levados a acreditar numa doutrina contrária, num ensinamento contrário, e até a pensar que os ensinamentos das nossas doutrinas estão erradas, porque são expostas de uma forma bonita, calma, tranquila, por homens letrados, trazendo até, veja que até o inimigo, não estou comparando isto, tá bom? A Bíblia, alguns usam até a Bíblia para combater a própria Bíblia, tá bem? E isso é um problema muito grande. Nós temos que usar a Bíblia para combater as falsas doutrinas, sim, tá bem? Mas não usar a Bíblia para
degladiar-nos nós cristãos, entre nós, de maneira alguma. Então a interpretação profética do sonho ela é importante e nós precisamos aprender e compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. Quer dizer, o cumprimento desta profecia, deste sonho que foi dado a Daniel no capítulo de número 7 do livro que leva o seu nome, e o seu cumprimento nos dias finais, tá bom? Isso já no Apocalipse, já depois do arrebatamento da igreja, de uma grande tribulação, nós vamos ver aí os períodos, né? Vivemos o tempo dos gentios, nós vamos ver também o arrebatamento da igreja, quando se cumpre o tempo dos gentios, nós vamos ver o tempo da grande tribulação, os dois tempos, a divisão destes em dois tempos, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 2 períodos de 3 anos e meio, e nós vamos ver o julgamento e também, no final, o estabelecimento eterno do reino de Deus, do reino divino. Então aí está o resumo da nossa lição sobre a supremacia do Filho do Homem, quer dizer, a completa superioridade de Cristo ou do reino de Deus, a soberania de Deus sobre os impérios mundiais. O reino de Deus está muito acima, é muito superior, é supremo a todos os impérios, por maiores, mais ricos e mais poderosos que sejam, segundo também o resumo da lição, eles vão e vêm, e o nosso reino do nosso Deus dura para sempre. Maravilha? Vamos mais adiante. Nós temos a interação, a orientação pedagógica, porém o tempo ele urge. O texto bíblico usado para a lição está no Daniel capítulo 7, versículos 3 a 8 e depois o versículo 13 e 14. Tá bom? Este é o texto bíblico que serve por base para a lição de hoje. Maravilha? A lição de número 10. Na introdução, nós vemos, eu sempre trago algumas anotações, a introdução ela vai nos dizer que nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano. No tópico de número 1, a visão dos 4 animais, a ocasião da visão, o capítulo de número 7 de Daniel descreve uma visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazar. Então, vale lembrar que a partir desta sessão, o livro não está redigido de forma cronológica, por isso não é uma sequência do capítulo anterior. Daniel data a visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Logo, ela ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5. Veja que nós estamos no capítulo 7. E isto ocorreu 10 anos, cerca de 10 anos antes do que foi narrado ou do banquete de Belsazar no capítulo 5. Tá bem? Então, isso é a ordem cronológica. Aqui ela não está em ordem cronológica, tá? Dos fatos, não é um capítulo completando o outro, ou sequência do outro. Não, está sendo narrado desta forma. O banquete mencionado no capítulo 5, sobre o qual estudamos na lição de número 8. Se você quiser ir até lá e dar uma olhada, isso vai ser de grande valia para o seu aprendizado, tá bem? Então, a partir de agora, não há uma ordem cronológica, os fatos vão sendo citados, porém, não numa sequência, como nós temos o costume de dizer, um capítulo completando o outro, ou em sequência do outro, sendo sequência, continuando a história do outro. Não, aqui já não obedece mais a ordem cronológica. Então, eu vou achar interessante ler todo ele, para que nós nos localizemos. Então, na visão de Daniel, ele observa os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Então, aqui nós já temos uma lição importante. Quando olhamos, por isso ele fala da interpretação profética. Por quê? Porque toda ela, nós vamos notar que são fatos que vão acontecer, vão ocorrer, vão fazer parte da história, porém estão representados figuradamente em animais, ventos, mar, estátua, os elementos que compõem a estátua.
Então, quando nós olhamos a interpretação, ela é fundamental, nós precisamos tomar cuidado, por quê? Para não interpretarmos erroneamente e nem sermos levados em derredor por qualquer vento de doutrina, de ensino, que doutrina no caso de ensino, tá bom? Hoje nós temos aí uma vasta gama de ensinadores, de ensinos, e que nós achamos até bonito, interessante, né? Quando olhamos a doutrina primária, é interessante, mas quando vemos a doutrina secundária, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, quer dizer, os costumes, as formas de interpretação, de exegese, as formas... a homilia em si é até bonita, tá bom? Mas a exegese se transforma em exegese, quer dizer, se acrescenta ao texto o que ele não está querendo dizer, tá bem? E também eles fazem a mesma acusação a nós. Eles também fazem este mesmo tipo de acusação a nós. Porém, nós, com bases bíblicas fundamentadas, apresentamos a doutrina pentecostal, tá bem? Que é a nossa doutrina, e também vemos a interpretação das doutrinas primárias. Elas são basilares para nós, basilares e até vitais. Por isso Judas diz, para defender a fé que uma vez foi dada aos santos, no versículo 3 da carta que leva, da epístola que leva o seu nome, da carta que leva o seu nome. Maravilha? Então vejam bem, nós precisamos tomar cuidado para continuarmos na interpretação fiel à doutrina pentecostal, que é a nossa doutrina, que é o nosso ensinamento, a nossa base, tá bom? As outras podem até parecer bonitas, bem apresentadas, mas nem todo prato que é bem apresentado, que é bonito, ele tem um bom sabor. Então precisamos tomar cuidado com isso para não estar por aí só porque é bonito, já mandando a colher e querendo colocar na boca. Tem que tomar cuidado. Por isso a interpretação. E nós já vemos aqui, na visão de Daniel, ele observa 4 ventos do céu. 4 ventos do céu. E nós vemos 4 reinos, nós vemos 4 elementos na estátua, e nós vemos o simbolismo na questão. Não estou falando do número, mas sim do vento. O vento não é meramente o vento como o sopro que nós conhecemos, mas serão eventos que acontecerão, né, na Terra e que transtornarão o mar. O mar aqui representa a humanidade. A humanidade. Quer dizer que estes 4 ventos, mais o interessante também é que esses 4 ventos vêm do céu. Do céu. É um ato divino. O ato divino, a permissão, a soberania que estes ventos assoprem, que estes ventos soprem e que estes ventos transtornem o mar. Nós sabemos que quanto maior o vento, ou mais veloz o vento, as ondas são maiores, as ondas se transformam em vagas, né? E dependendo também da ocorrência, não está só ligado ao vento, também a questão dos tsunamis, tem a questão, né, da oscilação das placas e coisas que agora também não são relevantes. Só para ver também que nós não estamos conversando carga d'água, tá bem? Então, quando nós vemos, a primeira coisa que nós vemos na interpretação é que virão 4 ventos do céu. Então, será uma ordem divina. Esta ordem divina, essa permissão, essa soberania, a supremacia permite que estes 4 ventos transtornem o mar, quer dizer, transtornem a humanidade, transtornem os homens, tá bem? Então, na interpretação, nós vemos aqui no tópico de número 1, a visão dos 4 animais, a ocasião nós já lemos, né? E dentro da ocasião, do momento, que é a ocasião, a questão aqui é o momento, é no reinado de Belsazar, tal, do banquete, é neste momento que ele tem esta visão, nós já temos o primeiro ensinamento desta soberania, que os ventos vêm do céu, os 4 ventos vêm do céu, e eles vêm para transtornar. Quando nós vemos na Bíblia a agitação do mar, nós estamos vendo a inquietude das nações da terra, tá certo? Então, mais o ponto principal vem do céu. Os 4 ventos vêm
do céu. Quer dizer que a supremacia do Filho do Homem já está sendo representada aqui na sua permissão. Veja que Deus demonstra a sua soberania, fazendo com que acontecimentos que pareçam fora do seu controle, mas estão debaixo do seu controle, corroborem, auxiliem, participe para que o plano redentor de Deus, para que o plano de Deus se cumpra desde o início até o seu ocaso, até o fim de tudo aquilo que Deus planejou. Então, o ponto de número 2, nós temos os 4 grandes animais. Vimos 4 ventos, agora nós temos 4 grandes animais. O primeiro e segundo, aqui neste ponto, nós vemos que os 4 animais, eles surgem de onde? Eles surgem do mar. Acabamos de dizer que, em alguns contextos, o mar representa a humanidade. Então, esses 4 governos serão 4 governos humanos, que surgem dos homens, que vêm dos homens, que são humanos. E, como humanos, são falíveis e também são temporais. Quer dizer, eles são limitados, eles não têm uma duração eterna, não há, mas sim há um limite para eles. Então, o primeiro animal é um leão com asas de águia. O segundo é o urso, no versículo 5 do capítulo de número 7. O terceiro é o leopardo com 4 asas. Veja, que o leão tem asas de águia, mas o leopardo tem 4 asas. Veja, mas o 4º animal, ele é tão terrível, tão destrutível, que não se acha um animal terreno, selvagem terreno, a comparar. Veja que os outros nós conhecemos, o leão, o leopardo e o urso nós conhecemos. Mas o 4º animal não é dado nenhuma classificação para ele, a não ser a sua ferocidade terrível e espantosa. Ele será superior nessa questão aos outros 3 reinos, aos outros três reinos, simbolizados no leão, no urso e no leopardo. Tá bem? Então vamos prestar atenção nisto, que este último império, e deste último império sairá aquele que tentará enganar as nações, dentro deste último império aqui, que não é dado nome para ele, ele é chamado assim. O 4º animal terrível e espantoso está no versículo de número 7. Tá vendo? Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então, tudo isso nós vamos ver no decorrer da lição. Então, ponto de número 2, nós temos aqui a classificação, vamos dizer, dos animais. Logicamente, é o leão, é o urso, é o leopardo e é o grande e terrível. Este não é dado nenhum nome, mas nós vamos conhecê-lo no decorrer da lição. Por que é dada esta simbologia animalesca, segundo o escritor? Ela indica o quê? A natureza selvagem, a natureza destrutiva, terrível destes impérios. Por quê? Porque eles buscavam único e exclusivamente domínio e poder. E dentro desta busca, o ser humano, os impérios, eles se utilizam dos mais vis, dos mais baixos, dos mais perversos meios para sobrepujar as nações ou os povos que eles querem dominar. Nós vemos isso no decorrer dos tempos, tanto na história passada, nas histórias primitivas, quanto nas histórias mais contemporâneas. E até na história atual nós podemos ver isto. Por isso é dada esta simbologia. Eles são vistos como animais, para simbolizar a sua selvageria. Nós podemos denominar assim, selvageria. Veja, há relatos, histórias, de que
os ninivitas, eles eram tão maus que eles tiravam a pele. Existia povos que tiravam a pele do ser humano e colocava ele de frente da maré. Imagina aquela maré, aquele ar, aquela brisa salgada vindo do mar e a pessoa, o ser humano, sem a pele, recebendo todo aquele ar salgado. Imagina quão terrível. Né? Nós vimos por tempos os homens sendo presos dentro de animais, outros dentro de caixas, nas inquisições, sejam elas quais forem, todas elas foram terríveis, nas grandes perseguições. E disso nós temos agora, nos tempos mais próximos, nós temos aí o nosso grande Salvador e Senhor sofrendo o pior suplício de um destes reinos aqui, que é a crucificação. Veja que a crucificação ela era até pior do que os 4 quaternos que Paulo fala de chicotadas que ele recebeu de um azorrague, né, que era o chicote de 5 pontas, outros, uma infinidade de formas, uns eram com ossos, outros com pontas de ferro, de metal para tirar pedaços, uma infinidade de coisas. Porém, o ponto alto da crueldade romana era a crucificação, porque o crucificado alguns levavam dias, é por isso que os seus joelhos eram quebrados, para que não houvesse sustentação e seu corpo fosse projetado para frente, sendo seus pulsos, né, seus metacarpos, sendo, né, porque os cravos não iam na palma da mão, porque era facilmente rasgado, mas onde os cravos não... As suas extremidades eram grandes, como se fosse um dormente de um trilho, e era posto em lugares que era impossível de se soltar. E agora, com os joelhos quebrados, o corpo do crucificado se projetava ainda mais para frente. Então, cãibras, hemorragias, dores cruciantes, alguns levavam dias, né? E havia os animais, as aves do céu, as aves de rapina, que vinham se banquetear também do corpo, alguns ainda vivos. Há relatos de crucificados que ficaram mais de semana vivos ainda naquele lugar. Por isso se quebravam os joelhos. Quando é solicitado o corpo de Cristo, o seu algoz, ele fala assim, ué, mas já morreu? Por quê? Não era normal, não era normal. Por isso que Jesus... ele entrega a sua vida. Veja, a crueldade do homem não matou Jesus, ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida por nós e ele tornou a reavê-la, ele ressuscita e ele está vivo e vivo para todo sempre. Então nós vemos por que se simboliza em animais, por causa da selvageria do ser humano. E nós ainda continuamos nos surpreendendo o quão feroz ou quão cruel pode ser um ser humano contra o seu próximo. Em todos os sentidos, seja físico, seja mental, seja psicológico, o ser humano ele consegue se superar, na crueldade. Nós vemos que surgem de quando em vez homens que conseguem se superar outros na crueldade. E vem aquele ditado, quando eu acho que eu já vi de tudo, me aparece isso. Quer dizer, o próprio Deus ele mostra para Daniel, ele simboliza em formas animais para o quê? Para mostrar a selvageria desses impérios, as suas naturezas. Tudo único, exclusivamente, em busca do quê? De domínio e poder. Domínio e poder. Né? E nós vemos também, né, depois dos 4 grandes animais que nós vimos, nós vamos ver mais detalhado à frente, que a visão era tão terrível que ela espanta até o próprio Daniel. Até o próprio versículo 15 está escrito aqui, ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantavam. Quer dizer, veja que a crueldade, o que Deus mostrava para ele era tão fora da realidade, que o próprio Daniel ficou, segundo o escritor, a visão era tão impressionante que deixou o Daniel perplexo, espantado, assombrado. Quer dizer, nem Daniel conseguia entender, chegar a uma
determinada compreensão daquilo tudo. Tamanha era a revelação que Deus estava dando para ele. Porém, o interessante aqui no tópico 3 é que era tão impressionante que ele não conseguia entender aquilo calma. Porém, Deus sempre faz o quê? A Bíblia diz que Deus nunca fará nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Veja, com a visão, contudo, o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. Veja que a explicação não vem da mente, porque a mente de Daniel não consegue. Ele fica perdido, pasmo, perplexo, impressionado, aqui ele diz aqui, abatido, mas Deus estava ali. O anjo de Deus estava do lado dele para explicar. E ali consegue transmitir a Daniel toda a mensagem que Deus queria que Daniel entendesse e também transmitisse ao povo. E aqui que está interessante. É que muitas vezes Deus nos mostrará a questão da revelação, né? Tem gente que acha bonito o dom, a visão, a revelação, mas veja, nessa revelação Daniel ficou perplexo, abatido, ficou impressionado. Então, quando Deus mostra, nem sempre o que Deus tem para nos mostrar é bonito. E o profeta, ou o irmão, a irmã, que tem estes dons, ele precisa estar preparado. Por quê? É por isso que Deus dá o dom conforme a necessidade da igreja. Não é conforme eu peço ou você quer. É conforme a necessidade da igreja. Veja que Deus mostra aqui, né? Ele traz revelações, os 4 ventos, a tribulação dos seres humanos. Ele põe a simbologia da animosidade, da natureza selvagem, animalesca do ser humano, mas como ele sabia que o profeta ficaria impressionado e não conseguiria chegar a um consenso, ele coloca um ser angelical do lado para explicar a ele o que representava a mensagem que Deus estava transmitindo e aquilo que Deus queria também que fosse transmitido ao povo, né, que estava ali ao redor de Daniel. Então nós tivemos aí a primeira parte, a visão dos 4 animais, a ocasião, os 4 animais e o subtópico 3, o espanto de Daniel. Vamos então para o ponto de número 2, que é a questão da interpretação. Então veja que na interpretação não surge da cabeça do profeta, mas o anjo de Deus estava ali do lado, trazendo as revelações, a interpretação. E nós vemos que num dos objetivos é a interpretação correta, é a interpretação escatológica, tá bom? Quer dizer, é a interpretação para o tempo que vai acontecer. Uma parte aconteceu, outra parte está acontecendo e outra parte vai acontecer. Então, a interpretação, agora, ponto de número 2, a interpretação do sonho. O ponto de número 1 traz os reinos deste mundo. O escritor nos traz também que há uma relação deste sonho de Daniel com a estátua de Nabucodonosor, tá? No capítulo de número 2. O sonho e a visão retratam as mesmas realidades históricas sob perspectivas diferentes. Eu vou trazer algumas curiosidades que, se você achar interessante, quiser usar, eu acho interessante. Então, os 4 impérios, os reinos, como diz o tema da lição, os impérios mundiais, aqui no caso dos 70 anos do aprisionamento, né, do povo de Deus neste local, o primeiro domínio foi do Império Babilônico. Então nós vamos ver 70 anos dividido em 4 impérios, 4 períodos de domínios, 4 impérios dominantes. O primeiro é o Império Babilônico, que é representado no leão, que é um animal feroz e régio. Interessante que a palavra régio ela está ligada a rei. O leão é o rei dos animais, vamos dizer assim, é o rei das selvas, né? Quem não teme diante do seu rugido, até a própria Bíblia pergunta isto, quem não teme
diante do rugido do leão? Quem não treme diante dele? Então, aqui há uma relação direta da estátua do sonho do leão, né, do Império Babilônico como leão, representa a cabeça de ouro que representava Nabucodonosor. Nabucodonosor ele é também apresentado como leão. Aí aqui fala da ferocidade. Uma coisa interessante que pode nos tranquilizar é que existe também alguém que anda em derredor bramando, como leão, buscando alguém que possa tragar. Porém, vamos dizer, a supremacia está na representação do Império Babilônico como leão, no leão naquele que ruge como leão, e no leão da tribo de Judá. A supremacia, a superioridade está aqui. Este é o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá. E é por isso que nós podemos confiadamente viver na presença de Deus tranquilamente, independente dos tempos e das eras. O leão da tribo de Judá sobrepuja, está acima, é supremo, é superior a todas as simbologias de leões que existem por aí. Tá bom? Se você achar interessante, mas a lição, ela fala aqui que nós vemos aqui que o Império Babilônico representa o leão, que é um animal feroz e é o rei dos animais, ele diz régio, e corresponde à cabeça de ouro. O ouro, obviamente, além de ser o metal mais caro, né, que pode haver, existem outros caros também, pode ser até mais caro do que ouro. Eu não sei qual a relação, tem o diamante e tem outros minérios aí que são extraídos que são muito caros. Mas na relação que nós temos aqui da estátua, o ouro é o mais caro. O ouro é o mais caro. E ele representa Nabucodonosor, que é comparado a um leão. Tá bem? Esta é a correlação entre os dois sonhos, mas os dois capítulos, tanto o capítulo 2 quanto o capítulo 7, na estátua e no sonho de Daniel. Tá bom? 2. O Império Medo-Persa, ele é representado pelo urso. Esse urso ele levanta uma das patas, quer dizer, um dos lados. E é retratado, ele é comparado ou retratado na estátua de Nabucodonosor, correspondendo à parte do peito e dos braços, tá bom? E a este animal dizia ele: levanta-te, devora muita carne. Na simbologia profética, segundo os pastores Antônio Gilberto Severino Pedro, as 3 costelas entre os dentes seriam as potências conquistadas pelo Império: a Babilônia, a Lídia na Ásia Menor e o Egito. Então ali estava na boca deste urso, que é outro animal ferocíssimo também, né, nós já dizemos, porque a simbologia com os animais, por causa da selvageria animalesca destes impérios, e ele é comparado à prata do peito da estátua e dos braços de Nabucodonosor, que representa o Império Medo-Persa. Mas o interessante também, assim, só a guisa para nós, a representação da prata, ela representa a remissão. Você vai ver a prata também no templo, no tabernáculo, você vai ver prata em várias partes da Bíblia, no contexto de Deus, relacionado a culto, a construções que são direcionadas a Deus. Então está relacionada à prata a questão da remissão de pecados, de remissão, tá bem? Então essa é a parte boa para nós, tá bom? Enquanto ali representava um império que foi destruído, que já se acabou, que foi subjugado por outro que vai vir a seguir, que é o Império Grego, a prata para nós lembra a remissão dos nossos pecados, tá bem? É só para questão de curiosidade, tá bem? Vamos mais adiante. Ser o Império Grego, que representa, dentre os animais, é o leopardo com asas, relaciona-se ou correlaciona-se com o ventre e o quadril e os quadris de bronze. As características deste animal representam adequadamente o Império Grego, tá bom? Que era liderado por Alexandre o Grande. Depois da sua morte,
esse império é dividido para 4 generais: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Porém, nós vemos aqui a representação, a correlação com a estátua de Nabucodonosor, a questão do cobre, né? Enquanto nós vemos o cobre no quadril da estátua, quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 1, nós vamos notar e lembrar que João vê Cristo, mas o latão ou cobre, às vezes latão reluzente, cobre, tá bem? Nós vamos ver também relacionado a Deus, na parte boa. Quando você entra no tabernáculo, no templo, a bacia do lavatório era de bronze. E os pés do Cristo revelado na ilha de Patmos é de latão reluzente. Por quê? Porque enquanto a prata remete à remissão, o cobre nos pés de Cristo representa que ele pisará o pecado, ele calcará, ele vai subjugar os seus inimigos e os inimigos da igreja e os inimigos de Israel. Veja que o latão, enquanto na estátua, outra vez eu vou repetir, é só guiso de curiosidade, só para acrescentar. Tá bem? Em Cristo está nos pés. Por quê? Nos pés ele vai pisar, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés, diz o Salmo. Então, aqui nós vemos a correlação do urso, né, do império grego, enquanto o ventre e quadris de bronze. Essas características demonstram também a velocidade com que Alexandre conquista, né? O grande conquistador, também chamado de Alexandre o Grande por causa disso. E depois, na sua morte, o seu império é dividido em 4 partes, distribuído entre seus generais: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Tá bem? Então nós vemos aqui a questão da estátua e a correlação do sonho com a estátua. E também trazendo uma curiosidade aí importante para nós, que enquanto também está na questão da purificação ali no tabernáculo, no templo, a pia de bronze, o lavatório de bronze, e também nos pés da visão de João na ilha de Patmos, os pés de Cristo é de latão reluzente. Nós veremos outras representações que eu vou levar também até Apocalipse. Isso nos traz a tranquilidade também, tá bem? Porque o bronze para nós simboliza a lavagem dos nossos pecados e também o subjugar dos nossos inimigos debaixo dos pés de Cristo, tá bem? Como latão reluzente. O Império Romano é o animal que de tão grotesco não se acha vamos dizer assim, uma figura para representá-lo, e ele só é chamado de feroz. É chamado de feroz. Tá bem? E esse é o Império Romano, que é a 4ª parte da estátua, que é feita de barro e ferro. Tá bem? E no sonho de Daniel, é o animal que desperta a curiosidade de maneira singular. Por quê? De tão feroz, de tão cruel, diz que vai ser o pior de todos eles, que deixa ele espantado. E não é dado nenhum nome. Enquanto um é representado pelo leão, o outro pelo urso, o outro pelo leopardo, esse aqui não é representado por nenhum, não se acha um animal tão feroz como foi o Império Romano na sua singularidade, nesta singularidade. Eu já expus um dos piores suplícios, lógico que eles tinham muitos outros, né? A sandice humana, ela não tem limite. Então o Império Romano, que é o 4º, ele desperta essa curiosidade e lembra a parte inferior da estátua, que é feita as pernas de ferro e os pés e dedos de ferro e barro. Então o profeta, ele antecipa o período em que o Império Romano emergiu como uma superpotência. Tá bem? E nós temos aqui 2 particularidades
né, falamos de singularidade e duas particularidades nesta questão. Por quê? Barro e ferro. Por que barro e ferro? Veja, são duas grandes curiosidades dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano. Por quê? Enquanto ferro, ele vai falar do quê? Ele fala da sua força e da eficácia administrativa. Tá bem? Quando olhamos para as legiões romanas, eles dominaram praticamente o mundo do seu tempo. Eram ferozes, soldados altamente treinados, destemidos, e nós vemos isso representado em filmes, em séries. Era de uma experiência bélica terrível. Era uma máquina de guerra formidável, as legiões, né? De onde nós temos também o apóstolo Paulo, quanto Saulo era um centurião, quer dizer, ele era um comandante romano que tomava conta de 100 homens, um centurião, uma centúria, 100, né? Enquanto legiões, 6.000 homens. Então nós vemos aí a superpotência que era os exércitos romanos e também a sua eficácia administrativa. Nós vemos que a área, como é que nós chamamos hoje? E olha que eu trabalho nessa área e eu às vezes esqueço. As complexidades na constituição da administração romana, elas eram quase que perfeitas, né? As ruas eram pavimentadas, eram bem... havia sistemas de esgoto, havia sistemas de água, havia sistemas... Era praticamente perfeito. E nós vemos isso também quando o Verbo se faz carne. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele nasce nesse período vamos dizer, quase que do apogeu do Império Romano. E também os discípulos, a igreja, ela se beneficia disto. Veja, enquanto a administração era romana, a cultura era helênica. Tanto é que o Novo Testamento é escrito em grego, né? Por isso helênica. Porém, a estrutura, a infraestrutura proporcionada pela gestão romana era quase que perfeita. As ruas, né, como eu já disse, a locomoção era muito fácil, o evangelho se expande, o evangelho alcança lugares mais longe, porque havia essa facilidade de locomoção por causa das vias praticamente pavimentadas, vamos dizer assim, com pedras, né? Deviam ser paralelepípedos, eu sei lá qual era o tipo do formato da pedra, mas eram pavimentadas, tá bem? O sistema de água, o sistema de esgoto era praticamente... E tudo isto, nós vemos que Deus, na sua soberania, obviamente, ele coloca a sua igreja e a igreja começa a expandir-se, né? A alcançar lugares mais longe devido a esta facilidade proporcionada pelo Império Romano, representado no ferro. Mas, em contrapartida, o que sobejava na administração, né, e na força bélica faltava na questão da eficácia política. Quer dizer, a corrupção foi um dos problemas, um dos cânceres que destruíram também esta superpotência chamada Roma. Havia corrupção numa escala gigantesca, grotesca, e nós sabemos que por mais forte que seja uma nação, por mais bem preparada que ela esteja economicamente e de outras formas, se a corrupção é descabida, descontrolada, infelizmente ela não vai aguentar muito tempo. Assim como um corpo muito forte, muito resistente, mas se a enfermidade que o afeta for muito grande, ele com o tempo vai sucumbindo até expirar, assim também são as nações. E por isso Roma é representada no ferro e no barro. No ferro quer dizer que ela era forte, militarmente falando, e eficaz administrativamente falando. Mas como barro, era imensamente corruptível,
que em última instância contribuiu para seu declínio, como diz o escritor da lição, como nos ensina o escritor desta lição. Então o problema está aqui. E a interpretação é esta do sonho profético. Veja que ele já estava antevendo, por isso a profecia. Uns que aconteceram, né? Nabucodonosor já tinha ido, outros estavam acontecendo e outros viriam, como no caso de Roma, muito tempo depois viria também. Tá? Então nós vimos aqui a interpretação do sonho, que nos traz estas lições maravilhosas, impressionantes, porém consoladoras. Por que consoladoras? Porque o domínio, o governo de Cristo é supremo, é superior. Está acima, muito acima de todos os governos. E como vimos na lição, no resumo da lição, os governos, por mais fortes, eles vêm e vão. O do nosso Deus é eterno. O governo de Deus é eterno. Ponto de número 2, o anticristo, né, fala das 10 pontas. Em algumas versões usam a expressão chifres, que saíam da cabeça do quarto animal. Esses chifres, ou estas pontas, representaram os 10 grandes imperadores romanos, né, que foram terríveis. Mas alguns foram piores do que os outros, mas ainda vai surgir o pior de todos. Veja que há um destes 10, chamado Diocleciano. Dentro desses 10 aqui, você tem Nero, você tem Calígula, você vai ter nomes terríveis, você vai ter imperador que sacrifica animal imundo no templo, só para provocar, né? Só para demonstrar, para zombar. O outro que pensou que tinha conseguido extirpar as escrituras do templo, queimar tudo, que graças a Deus, e nós comprovadamente sabemos que ele não conseguiu, mas ele achou que ele conseguiu. Né? Então esses 10 chifres que saem da cabeça deste quarto animal são os 10 imperadores, os 10 piores. Desses 10 imperadores, você tem nomes muito ruins. Né? Tem um chamado Diocleciano, que sobrepuja em maldade, crueldade e sandice. Você vai ver que eles são tudo por quê? Buscando poder, domínio, tentando demonstrar o seu poder, o seu domínio. Eles cometiam as piores sandices, loucuras e atrocidades dos seus tempos, que nos surpreendem até hoje. Né? E quando nós olhamos aqui, o escritor ele diz que esta representação ela encontra uma correlação, uma ressonância em Apocalipse capítulo 17, versículos de 12 a 14. Os fatos proféticos do versículo 8 são ainda futuros, como bem mostra o livro de Apocalipse. Então, na teologia pentecostal, a interpretação, olha que interessante, na teologia pentecostal, a interpretação, como eu já disse, vai surgir ainda a pequena ponta, né, o pequeno chifre que nasce no meio desses 10, quem ele é? O anticristo. O anticristo. Por isso que a profecia ela tem passado, presente e futuro. E a interpretação precisa ser correta, tá? Não pode ser meramente assim, não, é um símbolo, é uma figura, achando que não tem nenhuma mensagem, nenhuma correlação, nenhuma relação com os acontecimentos passado, presente e futuro, como algumas denominações procuram passar, ensinar. Não, tem sim. E nós vemos aqui que na interpretação da escatologia, na escatologia pentecostal, a interpretação desta pequena ponta, quem é? É o anticristo. É o anticristo que como diz o tópico ou subtópico de número 2 do tópico 2, essa expressão que nós vemos é o anticristo, por quê? Veja bem. Quando olhamos para ele,
para a sua figura, para a sua representação, para a sua simbologia na visão e também na história, você vai ver que ele é a personificação completa de Satanás. E também é o seu mais autêntico representante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Fato curioso é que o diabo sempre vai tentar imitar Deus. Sempre. Tudo que você vê ele fazer, ele está tentando imitar a Deus. Nós temos a Trindade Santa, ele tem a Trindade Satânica. Né? É o diabo, o falso profeta e o anticristo. Então tem a Trindade. Nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho do homem, é o Filho de Deus. Então veja bem, ele é a representação perfeita de Deus. Tomé disse, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo disse para ele, você está comigo há tanto tempo e me pede para te mostrar. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus Cristo era a perfeita representação de Deus. E veja que o anticristo é o autêntico representante ou a completa personificação de Satanás. Olha a cópia, olha a imitação. É onde nós precisamos tomar cuidado. Tudo que o diabo faz, ele vem tentando enganar. Quando ele olha para Eva, não é bem assim. Ele diz para Eva, não é desse jeito. Mas vai acontecer isso. Ele coloca Deus como mentiroso na história. E veja que tudo que ele tenta, que ele vai tentar fazer, e se possível fosse enganaria até os escolhidos, é imitando Deus, copiando as coisas que Deus faz. Então, Jesus Cristo é a personificação de Deus. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele era o autêntico representante de Deus. Agora, quando olhamos para o anticristo, ele é a mais completa personificação de Satanás. Toda a sua crueldade, toda a sua maldade, mentira, porque o diabo é o pai da mentira, tá bom? Ele não é só o pai do rock, ele é o pai da mentira também, principalmente o pai da mentira, e nós precisamos estar atento a estas apresentações. E também é o mais autêntico representante de Satanás. Toda a propaganda do anticristo será para quê? Para a glorificação de Satanás. Enquanto Cristo fez, não usurpando, não querendo ser igual a Deus, ele fazia tudo para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado, conquanto estava na terra. O anticristo vai fazer a mesma coisa. Vai fazer tudo para quê? Para que o nome de Satã seja glorificado. Nós já vemos alguns anticristos por aí, né? Vemos não, porque eu, graças a Deus, fico um pouco distante desse tipo de coisa, dessas declarações, né? Desses pseudos famosos que tem por aí, falando besteira, né? Que vão se arrepender. Espero que se arrependam antes, mas que num futuro não muito distante se arrependerão amargamente de suas pérfidas declarações. Não passa de jactância. Então veja, nós vemos tudo isso, né, no anticristo, e também ele vai querer se apresentar como Deus. Veja, outra vez ele tentando se apresentar como Deus. Tá bem? Se nós formos mais adiante, nós veremos que a influência dele será mundial. Mundial. É os quatro ventos agitando as marés, agitando o mar, agitando a humanidade, nos lembrando agora daquela visão de Daniel, agora representada no anticristo, que também vai comover. Quando? Tópico de número 3, o reino de Deus e o seu julgamento. Tópico, subtópico 1, juízo divino. Então nós vemos que a visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. Maravilha, né? Pronto, já nos alegramos mais ainda. Apesar de suas forças, apesar de suas representações, apesar de suas apresentações, eles não subsistem para sempre. Na visão de Daniel nós vemos isso. Porque no versículo de número 9, foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente.
Então nós vemos mais 3 simbolismos, mais 4 simbolismos aqui. Primeiro, o trono fala vai falar de julgamento, de poder e de governo. Então, só pode governar quem tem poder e só pode julgar quem governa. Existem muitos lugares que tem governantes, mas ele não tem poder de julgamento, porque quem faz isso são outros, ele é apenas um títere, é uma marionete, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui no caso, por que o ancião de dias, que representa Deus, pode julgar? Porque ele tem o poder, ele é governante, ele é o soberano, então ele pode julgar. Veja que não haverá uma condenação sem julgamento. Até neste caso, comprovadamente perdido, vai haver um julgamento. Porque Deus é justo. Deus é justo. E ele não pode fugir dessa justiça, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo assim, mesmo sendo o anticristo, vai haver um julgamento. Tá? Qual a duração? Não sei, não me pergunte isso, não está na Bíblia. Vai haver um juízo, um julgamento, e no julgamento o juízo. Nós já sabemos que ele vai ser condenado. Ele também, tá bom? Mas mesmo assim vai haver o julgamento, tá bem? Todos vão ser, tanto os crentes serão julgados pelas obras, não para a salvação, mas pelas obras, e os ímpios, incrédulos e a trindade satânica será julgada para juízo, para condenação eterna, tá bem? Então nós vemos aqui outra, o ancião de dias representa Deus, e nós vemos também a cor branca, tanto na veste quanto no cabelo. Por que o branco? O branco fala de alvura, de imaculado, de pureza, de santidade, Vamos ficar com a santidade. Por que Deus pode julgar? Porque ele é santo, ele é o juiz. As suas vestes representam este juiz supremo. Tá bem? Assim como nós reconhecemos os juízes humanos por suas vestes, por suas indumentárias, também Deus é reconhecido pela representação de suas vestimentas. E a qualidade dela é que elas são brancas, como a branca lã, limpa lã, e como a branca neve. E isto fala de ser imaculado, alvo, puro, santo, e representa. Né? E o fogo representa o prescrutar de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Porque vamos ao Apocalipse de novo, capítulo 1, os olhos de Cristo são como chamas de fogo. As suas vestes são brancas também. Então nós vemos a representação lá no futuro, no Apocalipse, como ele disse aqui, da mesma maneira. O fogo fala de prescrutar, nada passa, fala de purificação, o fogo purifica, tá bem? O fogo prescruta, o fogo queima, o fogo ilumina, várias representações. No caso aqui fala do prescrutar de Deus, nada foge aos olhos de Deus, nada foge à observação de Deus, tá bem? Então vai haver um juízo divino, e depois disto nós vemos também, né, que no último ponto, no último parágrafo, e é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. Veja que agora o leque se abre. Tá? O raio aqui, ele aumenta. Tá bem? Nós estávamos falando do anticristo, agora ele fala das nações do mundo. Porém, o ponto alto da visão de Daniel é o quê? É a avaliação e o julgamento. Veja, a avaliação de novo. Agora das nações. Das nações. Quando nós olhamos lá no banquete, o dedo escrevendo na parede caiada, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quer dizer, houve um julgamento. Houve um período de julgamento. E agora vem a condenação. Você foi pesado, achado em falta, e dividido foi o seu reino. Dividido foi. E ele morreu. Tá bem? Então nós vemos que o Altíssimo, dentro da sua justiça, ele avalia e julga. Ele não julga sem uma avaliação, como nós vemos em muitos lugares. Não há isso. Em Deus não há, porque ele é a justiça.
Ele é o amor. Deus é amor. Deus é justiça, tá bom? Ele é a representação da justiça, é a personificação da justiça. Deus é justo, tá bem? Então nós vemos aqui. E ele vai julgar o quê? As ações, tá bem? Então ele não julga pela carteira, ele não julga pela tez, ele não julga pela cã, ele não julga... Não, ele vai julgar pelas ações. Então, por tudo que você fez, por tudo que eu fiz, seremos julgados. Seremos julgados. É a lei, agora a lei final da semeadura. Esse julgamento aqui é a separação agora de Deus, ou do homem separado de Deus para sempre, que a Bíblia chama de segunda morte. Tá bom? Se eu não me engano, vamos falar alguma coisa na lição dos juvenis. Tá bom? Então, a vinda do Filho do Homem, no sonho do capítulo 2, a estátua colossal foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. No capítulo 7, o animal será destruído e como filho do homem assume o reino para sempre. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparável à ascensão de Jesus Cristo como Messias e a promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Então, como essa questão da ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo se dá como? Com a ascensão do Evangelho. Ora, a expansão do Evangelho faz com que o crescimento, vamos dizer assim, da igreja, e isto representa também o crescimento de Cristo, a ascensão de Cristo. Tá bem? Tá? Não tem como aumentar Cristo, mas o conhecimento de Cristo. Então, conforme o Evangelho vai sendo propagado, vai atingindo, vai aumentando o seu raio de ação, as esferas terrestres, com isso também o conhecimento de Cristo vai sendo aumentado. E aqui é chamado, essa pedra é comparada à ascensão de Cristo como Messias e a promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Tá bem? Quando olhamos para aquela pedra cortada não por mãos de homens, ela vai dar no pé da estátua e vai acabar com ela toda. Vai destruir. Aí vai ficar uma pequena parte. Então nós vemos aqui que a mensagem central é a supremacia do domínio duradouro de Deus sobre todas as coisas. Isto renova as nossas esperanças e fé no poder do Senhor. Maravilha? Então, quando nós olhamos isto, conforme o crescimento, a expansão, a ascensão de Cristo, a nossa fé, a nossa esperança, ela é renovada, porque, lembramos novamente, por mais imponentes que sejam os reinos, seja do passado, do presente ou que virá, eles não subsistirão para sempre, mas o governo do nosso Deus, o reino de Deus, é sempre eterno, ele durará para sempre. Terceiro e último, a grande tribulação. Então nós vemos aí os versículos 24 e 25, apresentam um período específico, né? Que período específico é este que nós vemos? É o período que o anticristo vai perseguir o povo de Deus. Isto se dará quando? Veja, é chamado este período de grande tribulação, tá bem? Ele vai querer ser adorado como Deus, ele vai perseguir os mártires, ele vai perseguir os crentes, advindos da grande tribulação e todos aqueles que não receberem a sua marca. Tá? Ele vai trabalhar como? Tentando mudar leis e regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião verdadeira e os princípios morais. Lógico que ele não vai querer a religião verdadeira, mas instituirá a sua religião. Né? Não sei, faz muito tempo que eu não ouço mais falar das três esferas da nova era, né? Um só Deus, um só governo, uma só moeda, uma só religião. Quer dizer, uma só religião, uma só moeda e um só governo. Tá? Foi daí de onde veio a ideia dos Gs, né? G20, G8.
um país, um mundo sem fronteiras, onde antigamente você precisava de vários passaportes, hoje você entra na Europa, principalmente, se você entrar aqui na Espanha, você vai até chegar lá perto da extinta União Soviética, lá do outro lado, sem precisar, com o mesmo do mercado comum europeu. Essas ideias, antigamente, nós víamos muito, mas, infelizmente, deu uma arrefecida. Tá? Então, lógico, ele vai tentar extinguir a religião verdadeira. Porém, haverão aqueles que resistirão, que serão aqueles que não receberão a marca da besta, não vão receber a marca da besta. Tá bem? Este período ele representa o quê? A grande tribulação. São 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. É chamado de 7 anos de grande tribulação. Por que primeiro 3 anos e meio de paz? Porque ele vai ter que fazer todo o seu palanque político, porque ele vai querer dominar toda a terra, ele vai tentar, e até Israel fará aliança com ele. Porém, no final desse primeiro período, desses 3 anos e meio, ele vai querer ser o quê? Ele vai se apresentar como Deus. E vai se assentar no lugar santo, quando a abominação estiver no lugar santo. Então você vai ver que agora nós temos o anticristo tentando ser adorado como Deus e tentando se assentar no lugar santo. É agora que vem o problema. Onde os crentes, sejam da grande tribulação, os judeus, os 144 mil, ou os que ficaram, infelizmente, não participaram da primeira ressurreição e também do arrebatamento e ficaram, o que vai acontecer? Esses tais se levantarão contra ele. É agora que vem os 3 anos e meio de grande tribulação, onde a Bíblia diz que nunca se houve tamanho sofrimento como haverá. Os homens pedirão que os montes caiam sobre eles, procurarão a morte, mas eles não vão encontrá-la, porque será um tempo terrível. Então, este período é de poder e de influência política, como eu disse, porque ele precisa deste palanque para dominar. Porém, vem a parte feliz, toda graças a Deus, para o cristão fiel, sempre tem a parte feliz, sempre termina em felicidade. O anticristo será condenado. Por quê? Porque o Senhor vai revelar e vai destruir o seu reino de mentiras. Tudo será feito na base da mentira, construído na base da mentira. E o Senhor Deus, a Bíblia diz, que vão haver catástrofes naturais, todos os tipos de intempéries, que ele não vai conseguir cumprir como ele prometeu. Tá bem? Quando nós lembramos do Egito, veja que até as varas virarem serpentes, até aí tranquilo, mas as 10 pragas, aí só Deus. Ou o faraó se dobra, ou não tem acordo. Porque eram catástrofes que, além de serem catástrofes naturais, vejam, afrontavam os principais 10 deuses do panteão egípcio. Então eles não conseguiam. E ele tinha que ficar fazendo acordo com Moisés. E Deus foi deixando, até que o martelo foi batido. A 10ª praga foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Aí o povo de Israel sai aí para o seu período de peregrinação. Aqui nós vemos um reino de mentira também, que não poderá cumprir, porque estes ventos, né? Porque essas situações, o reino da mentira vai ser destruído por quê? Por catástrofes que o próprio Deus permitirá acontecer e ele não vai poder cumprir as suas promessas. Então, o seu reino vai ser destruído, ele vai ser condenado, né? Depois de ser julgado, ele vai ser condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Esta é a nossa segurança. Tá bem? Então, como eu disse, nós trouxemos algumas particularidades, alguns eventos, vamos dizer assim, e espero que contribui em alguma coisa para a sua aula, para a sua vida, senhor professor, senhor aluno, senhor superintendente, nossos pastores, que Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.